Pessoal, vamos hoje começar mais uma temporada de um livro fantástico, dessa vez com Mais Esperto que o Diabo, do grande escritor Napoleon Hill, gente, que eu não sei como a gente não estudou ele ainda, porque é a cara do Tools, né? Então, realmente, olha, até mesmo a maneira que, com que eu decidi fazer esse livro foi muito interessante. Alguns de vocês já viram, né, nos stories que eu deixei e na outra live que eu comentei, como foi que eu decidi fazer esse livro, que na verdade vocês já tinham sugerido há um tempo atrás, mas só lembrando aqui, né, eu ia começar o Limite Zero, só que eu sonhei com esse livro, gente. E outra, eu nem vi o nome, mas eu vi que era um livro exatamente nessas cores e que tinha a ver com manifestação e que eu fazia esse livro, entendeu? Eu fazia as lives sobre esse livro. Veio assim, e gente, eu não tava com dúvida, entendeu? Já tava na minha cabeça, eu já tinha comentado com vocês que eu ia fazer o Limite Zero. Mas aí veio esse sonho, eu fiquei com aquilo na cabeça porque foi forte, sabe? E aí eu acordei, joguei no Google, joguei lá livro, capa preta, com letras vermelha, amarela, nananã, enfim, e procurei, não tinham tantos livros assim. Enfim, concluindo, eu vi uns 4 livros ali. E quando eu vi ele, eu falei, nossa, é esse. Não acreditei e lembrei que, inclusive, a gente já tinha falado, né? Uma vez, a gente votou e tal, e vocês até sugeriram. E eu já queria realmente trazer o Napoleon Hill pra gente estudar aqui, porque é muito maravilhoso, né, gente? Tem tudo a ver com o nosso propósito de desenvolvimento pessoal, mas agora também na área do sucesso de uma maneira geral, né? A gente veio falando bastante sobre isso na física quântica e com a lei da atração e Dr. Joe Dispenza e tal, nosso novo eu. Mas assim, aqui é uma grande virada de chave que nós vamos ter nesse sentido de realmente aprofundar um pouquinho mais na questão das nossas próprias sombras internas, dos nossos medos que podem estar nos emperrando, nos travando na nossa realização, pessoal. Então a gente estudou lá pela física quântica o efeito Zenão, quando a gente se apega demais, quando a gente não consegue sentir as emoções elevadas para realmente nos sentirmos já aquele futuro eu que a gente está projetando, né? Então, tanta coisa que a gente veio estudando nesse sentido, mas realmente faltava falar um pouquinho mais nesse tipo de coisa que nos atrapalha realmente, que são os nossos medos, a falta de crença em nós mesmos. Então a gente veio falando sobre a questão de confiar no universo, né, de confiar no flow, de entendermos que nós temos o nosso tempo próprio, mas também é importante a gente aprofundar um pouquinho mais isso aqui. Os nossos medos, aquela vozinha que fica lá exatamente como se fosse um diabinho, né? Fica um diabinho aqui de um lado e o anjinho do outro. E a gente fica dividido. E a gente, às vezes, quantas vezes a gente dá voz a esse diabinho, vamos dizer. Por isso que ele se refere, né, nesse caso, a esse lado que é nós mesmos, né, com os nossos medos, a nossa autoimagem negativa, acabamos criando, né, um espaço muito grande para isso, nos deixamos influenciar. Então, por isso que ele falou que seria uma entrevista, né? Ele criou esse título inspirado nessa ideia, né? Um personagem arquetípico que simbolizaria, tá? O diabo, né? O nosso próprio medo simbolizado na figura ali do diabo. Os nossos medos, os maiores medos, tá? E sejam todos muito bem-vindos. Pois é, já cheguei aqui fazendo essa introdução. Pra quem? Porque, gente, eu não consegui avisar mais cedo, né? Depois eu falei, gente, eu não avisei que vai ser hoje realmente. Eu avisei na outra live, mas enfim. Então eu tô aqui explicando pra quem perdeu, pra quem não tá sabendo. Tá começando hoje, tá? Hoje nós vamos começar aqui, na verdade, com uma introdução, demora um pouquinho, tá? Só no 3º capítulo que ele entra na entrevista mesmo com o diabo, vamos dizer, e por isso que eu tô fazendo essa introdução aqui com vocês, porque para vocês entenderem qual é o fundamento, qual é o propósito do livro, tá? Então, ele foi um grande escritor realmente nessa área, né, da ciência do sucesso. Teve vários livros que ficaram muito famosos, como a maioria de vocês sabe, né, eu imagino. Tipo aquele Pensa e Enriqueça, As Leis do Triunfo, As Leis da Ciência do Sucesso, A Mentalidade Positiva, todos eles têm a ver
estudando, né? Dei uma pausinha aqui porque parece que meu sinal deu uma oscilada, né, gente? Mas tá tudo ok aí? Enfim, então, gente, ele vem nos lembrar dessa questão do autoconhecimento que pode nos fazer emperrar nos nossos sonhos, né? Então, muitas vezes a gente aprende na faculdade conhecimentos que acabam ficando um pouco vagos, acabam ficando ali um pouco soltos. Por quê? Porque a gente não tem a gente não explora esse lado ali, a gente não tem uma orientação nesse sentido de realmente construirmos uma confiança em nós mesmos, né? Que o quanto isso, a gente não é orientado do quanto isso pode interferir completamente no sucesso que aquela pessoa que está lá terminando a faculdade, se preparou, tarará, mas não teve como, de repente, explorar as suas próprias travas, os seus próprios medos. E, gente, de verdade, isso aqui é tão verdadeiro, porque isso é uma das minhas grandes causas, né? Até em terapia, através da psicologia. Eu já vou falar mais do livro aqui, mas deixa eu só contar isso pra vocês, né? Porque realmente eu vejo isso na minha prática o tempo todo, gente. E cada vez mais eu concluo que a autoestima é a base de tudo, sabe? Além da psicologia positiva, né, que é uma abordagem que eu gosto muito e que eu acabo me baseando também em algumas das minhas técnicas aqui nas consultas, porque a psicologia positiva fala sobre essa questão da gente se apropriar dos nossos talentos, dos nossos dons únicos, da gente já ter gratidão pelas coisas que a gente tem e não só focar nos nossos aspectos negativos, nesse excesso de autocrítica que a gente faz com a gente mesmo ou que a gente recebe da sociedade ou dos nossos primeiros modelos ali, pai, mãe, né? Então a gente fica realmente vendido e a gente fica dando voz, a gente fica realmente colocando uma lupa muito maior nos nossos defeitos, entre aspas, nas nossas fraquezas e não nos nossos pontos fracos, né? Que é por isso que tem toda uma tendência aí da psicologia positiva, das abordagens mais recentes hoje, nesse sentido de nos ajudar a valorizar tudo isso que nós já trazemos, sabe? Porque o nosso cérebro, como vocês estão cansados de saber, porque eu sempre repito isso, ele foca no negativo, ele está voltado para a sobrevivência, tá? E acaba dando um peso muito grande aos defeitos, né? Aos nossos medos. E é isso que nos emperra, que é o que ele vem nos lembrar aqui nesse livro. Basicamente, é isso que nós vamos estudar, tá? Porque a gente muitas vezes fica procrastinando as coisas porque a gente acha que não tá pronto, acha que não é bom o suficiente, não confia em nós mesmos. E o quanto eu vejo na minha prática e no meu dia a dia, não só profissional, pessoal e até mesmo, né, comigo mesmo, com o meu diabinho aqui, que eu também tenho que travar uma luta com ele, porque todos nós travamos enquanto humanos, né? A gente acaba sendo muito suscetível a essa voz aí que é construída no nosso convívio, nas nossas relações e que muitas vezes não são apoiadoras, não são fortalecedoras, né? Por isso que ele fala também mais à frente, a gente vai ver, né, a importância das influências, né, das pessoas que a gente se cerca. E a gente acaba não se sentindo capaz e acaba não confiando em nós mesmos como nós deveríamos, porque isso ele explica aqui que é tão importante quanto o conhecimento técnico que a gente colar aprendendo, né, na faculdade ou num curso. Essa capacidade de confiarmos em nós mesmos, de vencermos essas vozes internas que vão surgindo e vão nos desviando do nosso caminho, nos desviam da nossa própria realização e nos impedem de realmente alcançarmos os nossos sonhos. Então a gente que veio estudando aqui como nos vermos, como nos sentirmos, como elevarmos as nossas emoções, melhorarmos o nosso campo eletromagnético para atrairmos, para sermos co-criadores da nossa realidade, realmente a gente precisava, né? Tava faltando esse estudo aqui para gente poder realmente manifestar uma realidade mais plena, né? E como eu estava dizendo, eu vejo o tempo inteiro isso, gente, na minha prática, sabe? O quanto a autoimagem é tão distorcida e o quanto ela impede, né? A autoimagem / autoestima, né? Porque a autoimagem não é só estética, não é só a imagem externa de você estar bem com o espelho, é também de você estar bem no sentido de
com as suas qualidades, né, no sentido de se apropriar, de reconhecer as suas qualidades, as coisas boas, as virtudes que você já desenvolveu ou que você traz aí na sua personalidade, né? Até mesmo as conquistas que essas qualidades, esses talentos, essas tendências, essas paixões te ajudaram a conquistar, né? Te ajudaram a alcançar. Então, a gente muitas vezes não se dá conta do quanto isso é importante. A gente fica ali só vendo as coisas que a gente não gosta, que a gente ainda não conquistou, não é verdade? E o quanto que, assim, às vezes eu vejo, né, pessoas na minha frente, seja pacientes, seja amigos, enfim, pessoas do meu relacionamento, que elas não têm noção do potencial delas, sabe? E que o quanto que é diferente. Já repararam isso? Não precisa nem ser psicólogo para ver, vocês podem ver isso, né, também nos relacionamentos aí de vocês. O quanto que, às vezes eu falo assim, nossa, eu queria que você se visse como eu te vejo, porque o quanto que a gente está vendo que é uma pessoa assim super capaz, super talentosa, super inteligente, super sensível e que tá lá se colocando para baixo, não confia no seu próprio potencial, sabe, não se arrisca, fica realmente com medos, né? Então, assim, o quanto a gente tem que prestar atenção nas coisas que a gente fala também sobre nós mesmos, porque isso, além de refletir essa autoimagem que a gente formou, também pode piorar, né? Dependendo se for negativo, que em geral é negativo. Então, quando a gente fala coisas assim, sabe, que não são legais, ou de alguma coisa que a gente não tá gostando na nossa situação de vida, né? Na nossa fase de agora, a gente não pode ficar reforçando aquilo. Vou dar um exemplo, tá? Para não ficar muito assim. Um paciente meu tá em transição, né, de carreiras. Então, ele foi demitido lá do emprego dele por N questões, que na verdade foram até... Na verdade, eu até me orgulho disso, porque não estavam, sabe, fazendo coisas éticas ali, não estavam... Ele estava sendo meio sugerido de ter alguns comportamentos não muito éticos, então, enfim, uma longa história, mas então foi contra os valores dele e ele acabou não tendo realmente, não oferecendo, né, não entregando os resultados ali que eles estavam querendo. Conclusão, foi demitido, e aí quando ele estava falando sobre ele mesmo, ele falou, não, porque eu falei, eu vendo lá o horário e tal, ele falou, não, desempregado pode qualquer horário. Eu falei, não, já parou aí. Não quero mais que você fale assim, né? Não fala mais assim de você mesmo, sabe? Desempregado e falando assim, sabe? Com uma certa conotação negativa. Claro que a gente fica assustado quando a gente tá numa situação dessa, mas a gente não pode se ver dessa forma, entendeu? Eu falei, eu tenho certeza que vai vir uma coisa muito melhor pra você, né? E de verdade, eu realmente sinto isso, porque ele é super capaz, super inteligente, sabe? Uma pessoa incrível, além do mais. Enfim, mas o quanto que ele tava se colocando pra baixo e falando assim dele mesmo. Entendem o que eu quero dizer? Faz sentido? Então é por aí, gente. A gente tem que ver muito isso. Como é que tá a nossa autoimagem, como é que a gente tá falando da gente mesmo. Mesmo que a gente não esteja em situações que a gente se orgulha muito, que a gente não tá muito feliz ali e tal, mas a gente tem que se policiar. Aí na hora ele já falou, é mesmo, verdade, tá certo, não vou mais falar assim. Ele verdade, em transição, tá bom, não sei o quê. Aí eu já botei lá umas coisas, já mandei umas afirmações positivas pra ele ficar ouvindo, entendeu? Mas assim, o quanto que a gente tem que se policiar, tá? E é sobre tudo isso que nós vamos falar nesse livro maravilhoso. Ele no primeiro capítulo, gente, ele conta o primeiro encontro dele com Andrew Carnegie, que era o grande magnata lá do aço, né? Que era, na época, o homem mais rico ali do mundo. E, enfim, ele já era muito empreendedor, né? O Napoleão Hill. Então, com 13 anos, ele já começou ali um pequeno jornalzinho e tal, e ele acabou entrevistando algumas pessoas incríveis para esse jornal, e um deles foi o Carnegie, que deu um grande conselho para ele, que realmente o influenciou nessa busca, porque ele já estava entrevistando pessoas, né, influentes e tal, ele já tinha essa ideia de entrevistar as pessoas bem-sucedidas, mas o Andrew Carnegie falou para ele, não, mas não só entrevista, você tem que criar um método, vai organizando tudo que você vai descobrir nessas entrevistas, né? Tudo que você for absorvendo dessas histórias, todas essas histórias, você vai, como se fosse assim, catalogando, né? O que for as razões do sucesso e dos fracassos, né? Dos sucessos e dos fracassos dessas pessoas.
E concluindo, gente, ele realmente entrevistou muito mais fracassados do que bem-sucedidos. Deixa eu até ver direitinho aqui os números, ó. Foram 500 pessoas bem-sucedidas e 25 mil homens e mulheres que eram rotulados de derrotados, vamos dizer, que se consideravam de alguma forma que tinham fracassado, né, em alguma coisa da vida deles e tal, não conseguiram alcançar o que eles queriam e tal, enfim. Então, 25 mil derrotados, entre aspas, e 500 bem-sucedidos, tá? Olha a diferença. Isso daí já traz a ideia de que o fracasso é, na verdade, a grande fonte de ensinamento. E, inclusive, é justamente se a gente tem uma autoimagem positiva que a gente consegue entender esses fracassos temporários como temporários, ao invés de nos afundarmos ali. Por isso que eu dei o exemplo do meu pacientinho que estava se vendo com desempregado, não sei o quê, né? Ao invés de em transição, porque eu sou fiel aos meus valores, porque aquilo ali não estava legal, eu não estava feliz ali, mas eu sou merecedora, eu sou capaz de de alcançar um outro cargo, um outro emprego muito melhor, que tenha muito mais a ver comigo, né? Então, olha como é que muda completamente. Por exemplo, aqui, né? Mas em diversas outras situações, e não só no âmbito profissional, a gente precisa sustentar essa autoimagem positiva e mais amorosa sobre nós mesmos, né? E, inclusive, realmente, como eu disse aqui, nos apropriando de qualidades que a gente já tem, que a gente precisa reconhecer em nós mesmos. Senão a gente fica vendido aqui para esses medos que vêm. E por isso que ele fala, né? Que acaba sendo uma voz ali do diabo que se instala em nós, tá? Bom, enfim, então ele vem justamente trazer essa ideia, né, de que, até uma frase do livro, a maior parte dos fracassos reais se deve a limitações que os próprios homens impõem a si mesmos, em suas próprias mentes, tá? Então, ele diz, se nós tivéssemos coragem de ir um passo mais à frente, nós descobriremos onde é que a gente está errando. Então, por isso que ele vem nos alertar, né? Através dessa conscientização dos medos que acabam vindo ali, tá? Mas a gente não vai falar ainda, a gente não vai entrar nos grandes medos que o diabo acaba nos esclarecendo, né? Vem trazendo consciência pra gente, tá? A partir da próxima live eu já vou entrar. Hoje é só essa introdução mesmo, tá? Pra esquentar aqui, pra trazer o assunto, tá? Pra fazer vocês pensarem, gente. Que eu também não tô, senão alguém vai lá ver audiobook e pronto, né? O importante aqui é a gente trazer tópicos pra gente refletir e trazer pra nossa vida prática, né? De forma prática, para que realmente seja uma ferramenta de transformação, de virada de chave, que a conscientização desses pontos aí nos traga realmente um olhar diferenciado sobre nós mesmos, sobre as nossas vidas e sobre o momento que a gente está. Então vocês já podem ir pensando aí. Quais são? A gente vai falar aqui, o diabo falou quais são os medos, os maiores medos, por onde ele pega ali o humano, onde ele, né, arma as peças ali, né, prega as peças na nossa mente. Mas e vocês? Já vamos pensando aqui, quais são os seus maiores medos? Já vai pensando aí uns 3 medos, né, os seus 3 maiores medos, por exemplo. Quais são as coisas que você quer alcançar e que você ainda não deu esse primeiro passo, tá procrastinando, por falar que não tá pronto, inventando 1000 desculpas para si mesmo? Vamos vendo aqui. De verdade, gente, olha, vai ser até interessante. Na próxima eu vou até preparar umas coisinhas assim, uns exercícios mesmo, tá? Então eu quero que vocês, nessa temporada, tragam, se puderem, um papelzinho com caneta, tá? É diferente de anotar no celular, até porque provavelmente vocês vão estar com o celular ali vendo a live, né? Mas mesmo quem vai ver depois no YouTube salvo, eu queria pedir para vocês trazerem isso, tá? Um papelzinho com uma caneta para vocês irem refletindo, anotando alguns pontos. Quais são meus maiores medos? Quais são meus maiores propósitos, por exemplo, né? E por que eu ainda não realizei? Ou como é que eu tô em relação a esses propósitos? Eu tô realmente praticando aqui dentro da minha melhor versão, dentro de todos os meus talentos, dons, paixões, todas as minhas virtudes? Será que eu tô aproveitando ao máximo as minhas potencialidades ou eu tô desperdiçando os meus dons? Será que eu tô acreditando nesses medos e isso tá me influenciando, né, na realização desse propósito? Desses propósitos, né? Vão pensando aí,
tá? Sobre isso, porque já que a gente vai falar de sucesso, é importante que a gente também traga agora algumas metas, alguns objetivos que a gente tenha para a gente analisar quais são as travas que estão nos impedindo de começar, de aprimorarmos aquilo, enfim, o que a gente tá, qual é esse diálogo interno ali que tá realmente rolando, né? O que tá nos impedindo, tá bom, pessoal? E aí, justamente ele nos passa essa imagem, né? Essa mensagem de que o grande aprendizado vem desses fracassos e principalmente se a pessoa superar esse fracasso entendendo que é temporário, ou seja, ele vem nos mostrar o poder da persistência. A gente vai ver isso depois, né? Que é uma das peças ali que o diabo prega, né? Que é o quê? Nos distrair para a gente não persistir, não insistir, a gente não ter a força de vontade, a disciplina que a gente acaba precisando ter, né, para poder alcançar um sucesso. A gente tem que ir plantando e plantando e plantando e persistindo, né? Mas ele diz que além dessa compilação de dados fantástica, que ele ficou 30 anos ali pesquisando, né? Nossa, imagina, é muita gente, né? Então é um trabalho assim maravilhoso, muito rico, mas que ele sentia que precisava de uma alma ali, né? E que o próprio Carnegie falou para ele que ele iria, além dele fazer essa compilação de dados, né, que ele iria ter que, inclusive, ele deu conselhos maravilhosos para ele, né, ele falou que isso ia demorar, que ele tinha que ter persistência, que ele tinha que entender que isso vai ser uma coisa que vai levar tempo para ser realmente uma coisa consistente, né, tanto que se tornou um legado, né, gente, até hoje é utilizado em várias empresas, por vários líderes, né, que querem realmente falar sobre melhoria aí de resultados e tal, então, né, nessa questão do sucesso. E é realmente uma coisa, um dos livros mais lidos até hoje, mais utilizados nessa área. E ele disse que ele teria que ter uma outra fonte de renda ali naquele momento para ele poder se dedicar a esses estudos, porque ele não ia ter um retorno imediato naquilo, ia demorar e talvez, né, só depois que ele morresse, ele iria poder até ter retorno sobre isso, como até esse livro aqui que eu estava falando, né? Ele estava falando, acho que nos stories, que ele foi controverso. Eu não lembro se eu falei aqui no início ou se eu estava falando nos stories, que ele foi controverso justamente porque ele questiona até mesmo as instituições, tá, religiosas, e tudo que vem nos limitar a mente, tá? E pelo próprio nome, né? Muita gente poderia não entender que é uma metáfora, que isso aí é um personagem arquetípico, né? Então, tem toda essa questão ali que poderia ficar um pouco polêmica. E só foi publicado há pouco tempo atrás, acho que em 2011. Então, assim, agora não lembro se foi 2011 ou 2014, mas enfim, ele já estava morto, né? E ele realmente foi... Aí a Fundação Napoleão Hill publicou, né? Mas ele nem pôde ser publicado lá na época. Então, ele precisava ter uma outra fonte de renda e, ao mesmo tempo, ele iria ter um contato com outro eu. Que, na verdade, ele falou, né, o Andrew Carnegie, para ele, e ele não entendia muito bem o que era isso, ele não entendeu no fim da mensagem o que era isso, mas ele vivenciou, e é isso que ele vem cantar aqui no primeiro capítulo, né? Que essa alma que ele sentia que ainda faltava ali no livro, veio justamente num dos momentos mais traumáticos, aliás, no momento mais traumático, como ele diz, da vida dele, que foi quando ele realmente sofreu uma ameaça de morte, né? Então, na verdade, ele conta aqui, tá? Como ele percorreu vários sucessos, assim, vários pequenos sucessos, né? Ele abriu ali na faculdade, ele se tornou publicitário e aí abriu lá na faculdade uma escola de negócios, ensinou várias equipes a venderem bastante, realmente, agregou muito para esses estudos ali, para escola de negócios, escola de propaganda e vendas, né? Toda essa área de marketing e tal. Enfim, e aí ele acabou que sempre tinha alguma coisinha faltando e tal, ou ele se desentendia com sócios, acabava deixando aquele negócio de lado e tal. Enfim, ele foi fazendo várias coisas, tá? Mas depois ele chegou naquela angústia ali de que ele precisava fazer alguma coisa, né? Nesse sentido de, sabe, continuar lá com essa obra que ele começou, né, esse estudo, e como é que ele ia fazer e tal. E aí,
Olha aqui, deixa eu lembrar essa parte aqui para contar para vocês. Ele fala, né, que a dúvida aparece, né, que em vários momentos vem esse, sabe, a gente vem uma clareza do nosso propósito, mas aí depois, que é uma das maneiras já como o diabo vem e coloca aquela sementinha da dúvida ali na nossa cabeça, né? Então ele relata ali, é bem interessante, quem puder ler realmente esse primeiro capítulo, é bem legal, né, gente, que é o que ele mostra aqui, como a derrota é convertida em vitória, né? Então pequenas derrotas nesse sentido ali de ele vê que ainda não era aquilo que ele estava fazendo e tal, o que faltava, e aquela dúvida, tarará, mas como ele foi superando, tá? Essas dúvidas e essas pequenas derrotas. E aí, por exemplo, teve um momento, que isso é legal, né, dele falar, dele trazer pra gente, que ele ouviu uma voz, né? E que aí sim, ele foi entendendo que deveria ser isso que, né, o Carnegie tinha dito pra ele desse outro eu, que esse outro eu seria realmente quem iria possibilitar com que ele alcançasse o sucesso, né, nesse projeto e tal, quer ver? Que é uma outra força que pode até mesmo ser chamada de outro eu, tá? Que o homem só vai conseguir, ó, ele falou assim, o Carnegie, deixa eu voltar aqui um pouquinho nisso, quando o Andrew Carnegie falou para ele, né, para ele fazer essa pesquisa, para ele ter um outro negócio, para ele poder viver disso, né, até ele poder realmente divulgar e publicar esse livro e tal, esse estudo. Ele falou, na parte final da sua pesquisa, se você conseguir com sucesso manter o foco, né, você fará uma descoberta que poderá ser uma grande surpresa. Descobrirá que a maior causa para o sucesso não é algo separado e longe do homem, mas que é uma força tão intangível na natureza que a maioria dos homens nunca a reconhece. Uma força que pode muito bem ser chamada de outro eu. Então, quer dizer, ele falou que, né, tem todo esse estudo, que ele ia precisar ter persistência, tarará, mas o principal, além de todas essas causas que ele ia categorizar ali, né, nessas entrevistas e tal, é realmente contato com outro eu, que é essa alma dentro de nós, que é exatamente o que ele sentia que fazia falta ali naquele trabalho, que estava só material, estava frio ali, né? Ele sentia que precisava passar algo mais ali que tocasse realmente a alma das pessoas e criasse essa grande motivação, né? De realmente persistirem aqueles passos ali que ele categorizou, que se a pessoa seguisse aquilo, ela chegaria ao sucesso, mas não basta, não basta seguir ali de forma técnica, de forma fria. A pessoa tinha que estar imbuída dessa alma, desse contato ali, né? Que seria o propósito também, né? Maior, que só vem exatamente com a consciência do nosso grande eu, né? Que a gente estudou lá no Eckhart Tolle, que até a Dani Dias está ali lembrando, o contato com o ser, com a essência divina. Exatamente, porque senão às vezes você coloca ali um propósito e aquilo não é bem o que você veio fazer, né? Então, falta algo ali, às vezes você está fazendo meio que só pelo dinheiro. Então, quer dizer, às vezes a gente precisa realmente fazer pelo dinheiro, né? Algumas coisas, mas assim, de qualquer forma, essa grande coisa que vai fazer a diferença na nossa vida, onde a gente vai ter o sucesso, é quando a gente consegue unir o propósito da alma a um conhecimento teórico de algo e desses passos ali para o sucesso, tá? Resumindo, é isso. E aí, ele fala que esse outro eu, muitas vezes a gente conhece, a maioria das vezes a gente conhece em momentos de emergência, quando você tá ali no desespero, que é quando a gente é forçado, por meio de uma derrota temporária, de adversidades, né, a mudar os nossos hábitos e a começar a pensar estratégias para sair das dificuldades, tá? E ele diz que o homem nunca está tão perto do sucesso como quando o que ele chama de fracasso está acontecendo na vida dele, toma conta da sua vida. Por quê? Porque nessas ocasiões ele é forçado a pensar. E aí até se a gente pensar em termos de Eckhart Tolle, né, que a gente está vindo desse estudo, é exatamente isso. É no momento de desespero que a gente procura, né, uma ajuda ali maior, que a gente pede ajuda, que a gente se abre, que a gente de repente quase que medita, né? Seja como for essa meditação, nesse sentido de se ouvir, de fazer um mergulho interno, de começar a pensar para poder criar, né? Então a gente entra em contato, a gente sai do automatismo ali da rotina diária para entrar em contato.
para ver se surgem soluções, tá? E aí, ele nos lembra que o que a gente chama de fracasso, na verdade, nada mais é que um sinal para elaborarmos um novo plano ou um novo objetivo. Então é como a vida vai nos mostrando, né? Às vezes aquilo não deu certo e tal. Será que é porque a gente está no caminho certo? Será que a gente tem que ajustar a rota? Ou a gente tem que ajustar algum ponto no caminho? Mas assim, a vida está nos dizendo, né? É igual quando a gente tem uma doença também, a vida está nos parando para a gente refletir. Alguma doença ou qualquer problema assim de saúde que nos freie, que nos pare, que a gente fica ali de molho, que a gente tem que refletir na vida. A gente tem que rever ali o que não está muito legal, né? E aí ele diz aquilo que eu falei, né? Que a maior parte dos fracassos se deve a limitações que nós criamos em nossas próprias mentes, que a gente precisa ver aonde que a gente está errando e dar um passo à frente, acreditando em nós mesmos, tá? E aí vou até pegar aqui, isso ele fala no começo, né? Na primeira página, mas eu acabei pulando essa parte, mas que tem a ver com isso, né? Dessas limitações que a gente se impõe. Ó, o medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo, por isso que eu estava falando de autoestima, autoconfiança, né? A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota esse diabo para construir, quanto a ferramenta, tanto a arma para derrotar esse diabo, quanto a ferramenta que vai permitir, né, que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. Então, a autoestima, a autoconfiança e, como ele chama aqui, a fé inabalável em si mesmo, tá? É a base. E é mais do que isso, é uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo, que apoiam um homem que não acredita em fracassos, em derrotas, senão como experiências meramente temporárias, tá? Então, é o principal aprendizado aqui, a principal mensagem desse capítulo e que vai imbuir, né, o resto das mensagens ali do livro, que é justamente o quanto a gente se impõe ali de medos, de limitações que na verdade são muito maiores ou que só existem na nossa mente, né? O quanto a gente polui o nosso campo eletromagnético com isso, com essas dúvidas, com esses medos, com essa falta de autoconfiança, tá? E o quanto a gente não pode encarar as derrotas, os fracassos como uma condição ou como algo que vai nos rotular, porque eu sou um fracassado, porque eu sou um derrotado, porque eu sou desempregado, porque eu um desempregado, porque eu um derrotado nisso ou naquilo, eu um pobre ou não sei o que lá. A gente fica se denominando de acordo com situações ali que podem ser temporárias, se a gente assim escolher vê-las. Aí sim elas vão ser temporárias. São necessidades de ajustes da rota, tá? Como a gente estava falando aqui. Deixa eu só ver o que vocês estão falando ali. Peraí, que nossa, vocês fizeram vários comentários, né? Peraí, deixa eu ver. Bom, primeiro vocês estavam só me dando boa noite, né? Tarará, deixa eu ver aqui. Que travou ali um pouquinho, né? O Rogério está falando exatamente modulação do ambiente e filtrar as narrativas que te tiram do objetivo, né? Esse livro vira chaves, eu amo, a Paloma falou. Olhar crítico sobressai o talento, a Paloma falou. A Ana Noto falou, me falaram isso ontem de noite em uma festa, tipo, você é forte. Estavam falando lá que faz sentido, tararã. O André falou, sociologia aponta que quando uma pessoa se cansa de procurar emprego ou buscar o sucesso, ela está desalentada. Quando ela se cansa de procurar emprego, né? É a desistência, é isso que a gente não pode... A Paloma falou, autossabotagem, né? O Rogério falou, devemos entender o fracasso temporário de que algo precisa ser feito diferente para atingir o objetivo principal. O Disney foi negado mais de 300 vezes e aos 23 anos já tinha falido 3 vezes, exatamente. E, aliás, Thomas Edison, que ele estudou também, né? Quantas vezes? Foram 2.000 tentativas antes de inventar, de ser bem sucedido na invenção da lâmpada, né? Ele entrevistou Henry Ford. A gente vai falar depois com mais detalhes, tá, gente? Hoje é só um esquenta aqui do que vai ser esse estudo. Mas a gente vai ver exatamente isso, né? O quanto a persistência, o quanto a fé inabalável em si mesma é a grande chave, tá? É o que vai fazer toda a diferença.
Deixa eu ver o que mais. A Tereza Furtado. Quanto tempo, Tereza? Tudo bom? Tá falando derrota temporária, catarse realmente é fonte de luz, né? O Rogério falou exatamente, quando não paramos de forma consciente, a vida nos para se for importante para nossa evolução. O André falou, o ser humano só se conhece quando é provado. Antes disso, ninguém se conhece. Exatamente. A Paloma falou, o diabo é o ser humano que cria, diante dos medos e traumas. Exatamente, né? A Priscila falou, estou tendo vários insights, introdução maravilhosa. Ai, que bom! Isso aí, pessoal, que bom. Que bom que vocês estão gostando, estão acompanhando. E é isso, né, gente? É por isso que ele, exatamente com essa visão, que ele entrevistou até mais as pessoas que eram rotuladas de derrotados do que os bem-sucedidos. E foi nos ensinando justamente isso, né? Veio criando esse livro aqui, criou esse livro justamente para nos ensinar a não ficarmos ali presos nesses rótulos que a gente acaba aceitando e se dando, né? Ou que às vezes a sociedade nos impõe através do livro, da lei. Lembra que a gente viu essa questão do livro, da lei, né? Da filosofia tolteca, dos 4 compromissos. Então, assim, a régua do outro, né? Porque não está no tempo do outro, no tempo que é exigido pela sociedade, ou da forma que o outro, que a sociedade valoriza ou gostaria, esperaria que a gente fizesse. Então, quanto a gente tem que acreditar na nossa própria voz, né? Hoje eu tava vendo, né, gente, lá com a minha família no almoço, o documentário do Ney Matogrosso, super recomendo. Que legal. E lá no fim, né, aparece assim, para Ney Matogrosso por ousar ser livre. E é isso. A gente precisa, o quanto tempo inteiro ali ele teve sucesso na vida dele, porque ele acreditou naquela voz ali que chocou, que foi contra a censura, foi contra a época, foi um escândalo e tudo mais, né? Super revolucionário, super, bota inovador nisso, super libertário, assim, né? E ele justamente inspirava as pessoas que eram muito presas, muito reprimidas a se libertarem. Ele falou que esse era o propósito dele. Ele falou, não, eu me liberto no palco, quando eu tô no palco eu me liberto e eu quero inspirar as pessoas a se libertarem também. Então, assim, mas o quanto ele teve que ir contra, o quanto ele foi confrontado e o quanto ele teve que acreditar na voz dele. Mas isso serve para todos nós, né? O quanto a gente tem que acreditar na nossa voz, naquela intuição, conectar com esse outro eu, que na verdade é o nosso grande eu, né? Pelo Eckhart Tolle seria o nosso eu com a letra maiúscula ali, né? Que é a nossa alma, é onde a gente pratica a presença, a consciência, né? E dali vem essa verdade que nos contagia, que nos mostra o caminho, que traz a serenidade, que traz a autoconfiança, que nos confirma que a gente está no caminho certo. O quanto a gente tem que se ouvir. E essa é a melhor maneira da gente se blindar. Tanto do diabo que a gente acaba criando dentro de nós mesmos, com os nossos medos, quanto dessas vozes externas que nos influenciam também, que muitas vezes nos enfraquecem. Pra gente continuar acreditando naquela visão. Tipo, o Ney Matogrosso era um visionário, era um grande visionário. Ele estava fazendo coisa ali que as pessoas da época não entendiam, né? Mas ele já estava vendo ali. Por exemplo, quando falam que ele não podia olhar na televisão, olhar para as pessoas. Aí, quanto mais falavam que ele não podia olhar, mais ele olhava, cantava o tempo inteiro. Então, gente, deixa eu voltar aqui. Vou ler aqui rapidinho o que vocês estão falando. A Bíblia diz, digo fraco, eu sou forte. Não sei que parte é essa. Digo fraco? Ah, tá. Que o fraco diga, né? Digo fraco, né? Ele se sente fraco e diga, eu sou forte. Exatamente. É bem por aí, né? Como a gente está se vendo, que coisas a gente está falando da gente mesmo, tá? Anotem aí. É bem legal vocês depois refletirem como vocês se veem, né? Como vocês falam de vocês mesmos, se policiarem de como é que vocês estão falando de vocês mesmos. E anotar ali o que eu falei, né? Os 3 maiores medos e os seus 3 maiores propósitos, ou o seu grande propósito. E o que está te impedindo de realizar aquilo? Como é que você está em relação a esse propósito? Quanto você está acreditando em si mesmo? Ou quanto você está procrastinando e justificando e não fazendo? Tá? E aí, por falar em se ouvir e tal, ele também tem um insight ali, como se fosse um comando claro e distinto,
que, assim, era uma voz que ele ouvia, tá? Aí não fica claro se era uma voz realmente ou se veio de dentro dele, tá, gente? Ele ouviu claramente, igual eu tive no sonho, né? Só que o meu foi no sonho mesmo, né, gente? Mas muito legal, porque eu tenho realmente alguns sonhos assim e muita gente pode ter, né? Não é uma coisa exclusiva minha, tá? Inclusive, é importante valorizar os sonhos, como eu sempre lembro vocês, deixar um bloquinho de sonhos ou anotar no celular que seja, no áudio, gravar um áudio lá, um bloco de notas. Anotar nem que sejam uns tópicos dos sonhos, porque sonhos são maneiras incríveis, são portais para o nosso inconsciente, são maneiras incríveis para esse nosso grande eu trazer mensagens, tá? Então é muito comum se você cultiva essa coisa de prestar atenção aos seus sonhos, você ter alguns sonhos premonitórios que vão, né, dizer ali coisas do caminho que estão para acontecer, ou mensagens, tá? Como essa que eu tive de realmente estudar esse livro. Então, ele teve esse contato que falou para ele, chegou o momento de você completar a filosofia de sucesso que você começou, seguindo a sugestão do Carnegie. Volte para casa de uma vez por todas e comece a transferir os dados que você juntou da sua própria mente, transformando-os em manuscritos. Enfim, ele foi ouvindo ali comandos, né? A sua missão nessa vida é completar essa primeira filosofia de sucesso e realização pessoal. Você tem tentado escapar da sua tarefa. Olha que interessante, né? E cada esforço, né, que ele foi fazendo, ele fez diversas coisas, né, foi trazendo fracasso para você. Você tá procurando pela felicidade, mas aprenda essa lição de uma vez por todas. Você somente achará a alegria ajudando outros a encontrá-la, tá? Foi a voz que ele ouviu. E aí falou que ele estava sendo teimoso e que exatamente por isso que ele estava tendo desapontamentos nesses pequenos negócios que ele foi fazendo. Ele acabava se desapontando e tendo aquela sensação de desgosto, faltava uma realização pessoal ali, né? Ele ia deixando aquilo ou se decepcionava mesmo, ou enfim, aquele negócio realmente não ia pra frente. E ele falou que em poucos anos, tá? O mundo começará uma experiência na qual milhões de pessoas que necessitam dessa filosofia, e olha isso, a gente aqui, em 2025, estudando, né, a obra dele, justamente devido a esse direcionamento que você recebeu para completá-la. Né? Ele recebeu o direcionamento lá do Carnegie para completá-la. Agora ele ouviu essa voz que dizia para ele que ele tinha que continuar aquilo, que ele tinha que publicar aquilo, né? E a sua grande oportunidade de achar essa felicidade, né, prestando um serviço útil, vai ter chegado. Vá trabalhar e não pare até que você tenha completado e publicado os manuscritos que você começou. Ele ouviu essa voz e aí deu aquele insight pra ele. Ele falou que foi como se ele tivesse chegado no final do arco-íris da vida dele, que ele ficou muito feliz, né? Ele sentiu aquilo, só que ao mesmo tempo ele diz que vinha depois, né, a dúvida e tal. E aí ele, sabe, começou a travar uma luta contra aquilo, porque a vontade de continuar era mais forte do que aquele medo, aquele desejo de desistir, né? E ele acabou seguindo lá a tarefa dele, foi fazendo, tá? Foi trabalhando lá nos manuscritos e finalizou tudo. E aí ele acabou que ele foi para Canton, tá? Em Ohio, que ele tinha uma palestra lá. E aí lá é onde ele realmente acabou tendo contato lá com um cara que era o Sr. Mallett, que ficou muito interessado que, né, na publicação desses manuscritos, nessa filosofia de realização e sucesso pessoal, né, que eram decorrentes dessas entrevistas e tal, que era o que ele estava fazendo, e ia se responsabilizar pela publicação, tá? Só que aí, esse Sr. Mallett, ele foi ameaçado de morte. Uma longa história, tá, gente, que eu tenho que resumir aqui, senão não dá tempo de contar. Mas, enfim, ele tinha exposto no jornal lá que ele tinha, esse Sr. Mallett, uma ligação entre alguns bandidos e alguns policiais. E aí, isso foi um crime bem chocante lá e tal, e aí acabou que esses policiais mataram o Sr. Mallett. E um pouco depois ele recebeu um telefonema falando que ele também tinha que sair da cidade se ele não quisesse ter o mesmo destino e tal. Enfim, ele foi ameaçado e aí ele foi para bem longe, ficou lá num lugar por um tempão, tá? Quase um ano, parece, até ele saber que realmente os bandidos foram presos e, né, prisão perpétua e tal, e ele poder ter uma mínima segurança de poder sair dali e voltar a ter uma vida normal. Mas ele fala que durante esse tempo
foi a época mais terrível da vida dele, porque ele vivia em modo de sobrevivência, né? Como a gente aprendeu, né, com os estudos do Dr. Joe Dispenza. Ele estava o tempo inteiro com medo, o tempo inteiro morrendo de medo, em pânico, né? Ele fala que foi terrível, que, sabe, os nervos dele estavam à flor da pele, ele sentia que realmente, sabe, ele não teve vida nessa época e ele estava realmente, inclusive, irritado com as pessoas que estavam o acolhendo ali e tal, nesse lugar. Ele estava, assim, paralisado pelo medo, tá? E aí ele explica, né, o quanto o medo é uma areia movediça que se retroalimenta, né? Então ele explica como a gente tem que trazer à consciência as coisas que nos trazem medo e enfrentar os nossos medos, ver até que ponto aquilo realmente faz sentido, até que ponto confrontar esse medo, né? Até que ponto isso vem da nossa cabeça, de onde a gente está tirando aquilo. Porque muitas vezes vem dessa autoimagem que a gente criou lá na infância, lá na adolescência, sei lá, né? E que nem corresponde mais à realidade, não corresponde mais a quem a gente se tornou, mas a gente está acreditando naquilo. Porque são conexões neurais, como a gente já aprendeu, que estão se repetindo, que viram padrões. Então a gente tem que questionar se esses medos são apenas padrões aprendidos, né? Ou se realmente fazem algum sentido, que na maioria das vezes é o que ele fala aqui, não fazem nenhum sentido, tá? E que 98% das pessoas fica ali escrava dessas vozes, desses medos. É o que ele diz aqui, tá? Olha que loucura, gente. Então é muito importante a gente, sabe, trazer isso à consciência e aprender a confrontar isso numa boa, primeiro aceitando, reconhecendo esses medos e depois os integrando, né? Lutando contra aqueles medos e entendendo um a um ali qual vai ser a melhor maneira de combatê-los, né? E principalmente com essa grande arma que ele fala aqui, a fé em si mesma, que é a arma para derrotar esses medos, que seria o diabo, né, entre aspas, e para nos levar à realização pessoal, para nos fazer acreditar em nós mesmos, a termos disciplina e motivação de seguirmos as nossas metas, os nossos sonhos, tá? Enfim, então ele diz que essa época foi o momento mais dramático, né, da vida dele e tal, mas que aí ele justamente teve um outro insight ali, um outro encontro com essa voz ali que começou a dar todas as orientações para ele do que ele tinha que fazer. E ele diz que esse outro eu assume o comando, porque ele realmente começou a dar todas as instruções para ele, que ele tinha que ir para Filadélfia, que lá ele ia encontrar a pessoa, que ele tinha que pegar o apartamento no hotel mais luxuoso da cidade e tal. E aí, enfim, né, ele foi tendo várias instruções ali do que ele tinha que fazer. E ele foi seguindo ali, ele seguiu à risca, tá? Essas instruções que ele foi recebendo. E aí ele não sabia bem de onde vinha, tá? Essas ordens. Ele diz que são ordens estranhas de uma fonte estranha. Que depois ele entendeu que seria esse outro eu, né? Então, para você ver, né? Literalmente um anjinho branco ali, né? Da luz, um arquétipo ali desse nosso eu maior, do nosso eu consciente, o eu que está na presença, que nos guia, que é conectado, né, com a grande inteligência universal, seria a nossa chispa divina. Então é bem igual do desenho, né, que nos desenhos infantis tem um anjinho do bem e um anjinho do mal. E o diabo, que seria os medos, as sombras, né? Então foi vindo toda aquela intuição, sabe? Lembrando tudo que ele tinha que fazer e tal. Que ele foi direcionado a selecionar um ambiente de luxo e um bom hotel como um medo de desencorajar o retorno dos medos dele, como se fosse uma entidade, para ele confiar que ele é capaz, que ele podia ficar naquele hotel, né? Que esse antigo eu motivado pelo medo não está morto, ele simplesmente foi destronado, mas que ele tinha que estar alerta, porque a qualquer momento ele podia surgir ali, mas que ele tinha que destronar esse antigo eu que é movido pelo medo, né? Mas que ele vai seguir, que esses medos nos seguem aonde quer que a gente vá. Então você tem que destronar esses medos, mas assim, você tem que ficar alerta, porque ele fica rondando ali, né?
Ele o seguirá onde quer que você vá, esperando uma oportunidade favorável para tomar conta de você novamente. Mas ele só pode tomar o controle de você por meio dos seus pensamentos. Por isso a importância da gente trazer tudo isso à consciência e monitorando os nossos pensamentos, né? Ele fala, lembre-se disso e mantenha as portas da sua mente hermeticamente fechada contra todos os pensamentos que procuram limitá-lo de qualquer maneira. E só assim você ficará a salvo. Tá? Olha isso, gente. Olha essa mensagem. E ele fala, não se permita preocupar-se com o dinheiro que você precisará para as suas despesas imediatas. O recurso virá a você no momento em que você necessitar dele. Então, assim, ele foi desenvolvendo essa confiança, essa fé. É importante também isso. A autoconfiança e a fé no processo. Injetar certeza, né? Como a gente diz pela Cabala também. Então, ele fala, olha, você deve saber que a entidade fé, que agora está no comando do seu corpo, porque a gente colocou lá, né, no comando, a gente destronou o medo, destronou o diabo e colocou ali esse anjinho do bem, que seria o outro eu, que seria essa ordem que vem de uma fonte estranha, tá? Seria o anjinho do bem, vamos dizer. É o nosso grande eu, né? O nosso novo eu, tomando conta ali do comando da situação, né? E ele fala, a fé, que agora está no comando do seu corpo, não trabalha em oposição a nenhuma das leis da natureza, mas enquanto ela estiver no comando do seu corpo, ela o guiará sempre que você a chamar, por meio de impulsos, de pensamentos que vão cruzar a sua mente e que o ajudarão a realizar todos os seus planos da maneira mais natural, conveniente e lógica possível. Então a fé, quando está no comando, ela vai guiar, vai trazer as soluções para as nossas necessidades, tá? Então, antes de qualquer coisa, acima de qualquer coisa, tem esse fato claramente fixado na sua mente, que o seu outro eu não fará o trabalho por você. Então, assim, esse outro eu vai guiar, mas não vai fazer o trabalho, a gente tem que fazer o trabalho. Ele o irá guiar inteligentemente no caminho para você conquistar os seus objetivos e desejos, tá? Ele vai ajudar a transformar todos os seus planos em realidade. Então você tem que começar com o seu maior desejo, ele diz, para não ser assim, sabe, aquela coisa de eu fico lembrando daquela Marianne Williamson, né? Você jogando pequeno não ajuda o universo. Então de você acreditar, de você confiar nos seus sonhos, nos seus desejos, né? E ele fala, nesse momento o seu maior desejo, que é o que te trouxe até aqui, até Filadélfia, né? Como ele foi guiando, foi sendo guiado lá e chegou na Filadélfia, no tal do hotel, é publicar os resultados das suas pesquisas ali, das causas de sucesso e fracasso, né? E a sua estimativa é que você vai precisar de mais ou menos $25 mil. Aí essa voz fala para ele, entre os seus conhecidos há um homem que estará disposto a investir esse capital necessário. Ele vai sabendo disso, né? E ele fala, comece de uma vez a imaginar e focar no nome de todas as pessoas do seu círculo de conhecidos que poderiam de alguma maneira te trazer essa ajuda financeira que você está precisando. Quando o nome da pessoa certa vier à sua mente, você a reconhecerá imediatamente. Entre em contato com essa pessoa e a ajuda que você procura será dada, né? E aí ele fala, mas apresente o seu pedido com uma terminologia tal qual você usaria numa transação usual de negócios. Não vai falar nada sobre a descoberta desse outro eu aqui, de uma intuição, né? Negocia ali normal. E aí ele fala, o seu outro eu continuará no comando e permanecerá a guiá-lo enquanto você quiser fazer uso dele. Ou seja, a gente tem que querer, a gente tem que chamar o nosso outro eu, o nosso lado conectado com a luz, conectado com Deus, né? Que seria essa chispa divina em nós. A gente tem que chamar, a gente tem que destronar o diabo, a gente tem que tirar o medo da frente e botar ali a fé, botar a sabedoria do nosso novo eu, acreditar que a gente vai ser guiado, que a gente vai ser intuído, tá? Então, enquanto você quiser fazer uso dele, esse outro eu continuará no comando. Mantenha a dúvida, o medo, as preocupações e todos os pensamentos de limitação totalmente fora da sua mente. Então, a gente tem que se policiar, monitorar, tá? Para que isso saia, não deixar isso ser maior do que o nosso desejo, do que o nosso propósito, do que aquilo que a nossa alma está nos chamando. E confiar que esse outro eu vai nos guiar até lá. Que tem muito a ver com o que a gente estuda na física quântica, né, gente? Os nossos sonhos, eles têm que ser a nossa motivação, fazerem a nossa emoção
se elevar, a gente já se sentir grato por aquilo, já se sentir capaz, já se sentir merecedor, já se sentir lá, que é aquilo que a gente viu, né? Já agradeça já acreditando que o tendes e o terás, né? Como Jesus nos ensinou, o grande mestre. Então, assim, já se sentir realmente dono de tudo isso que a gente quer alcançar, confiando no processo, confiando na gente mesmo. Isso é ter fé, é deixar realmente esse sentimento, sabe, ser imbuído e nos guiar, ser o farol ali, né, na neblina que surge ali na nossa frente. Lembra que a gente já usou também essa analogia, né, segundo Eckhart Tolle? Então, esse é o nosso papel, escolher destronar o medo, manter a dúvida, o medo, as preocupações e qualquer pensamento limitante fora da sua mente, tá? Fora da nossa mente. Escolher ser guiado pelo nosso outro eu, pelo nosso eu maior, tá? Pelo nosso eu presente, o nosso eu consciente, ou, como diria o Dr. Joe Dispenza, o nosso futuro eu. Isso é tudo pro seu momento. A partir de agora você começará a se mexer pro seu livre-arbítrio e tal, tararã. E ninguém vai reconhecer essa mudança em você, né? Você vai continuar aí, tal, vai viver a sua vida, mas nunca mais ele foi o mesmo, né, gente? Nunca mais ele será o mesmo. As pessoas não poderiam ver, exatamente, não poderiam entender o que aconteceu, mas ele diz aqui, a expressão do meu rosto havia mudado de dúvida para coragem e fé. Não havia mais qualquer sinal de dúvida na minha mente, visto que o meu corpo físico estava sob uma influência muito diferente daquela que havia sido destronada 2 noites antes, enquanto eu caminhava lá na escola, quando ele estava lá naquele momento de desespero, procurando as soluções, né? E até antes dele ouvir essa voz, de ter o contato com esse outro eu. Então, ele ficou com aquela sensação assim de que ele estava sonhando, sabe? Por isso que ele levantou, caminhou até o espelho, olhou para ele e viu uma outra pessoa, né? Que é o que ele diz aqui. Ninguém vai saber, todo mundo vai continuar achando que você é o mesmo, mas ele já estava tocado por aquela experiência que mudou completamente todo o resultado e toda a vida dele. Foi um marco, realmente, né? E é isso, né, gente? Então fica aqui o lembrete de tudo que a gente tem que fazer para destronar o diabo, né? Nós vamos começar a destrinchar por onde as armas que ele nos ataca, né? Por onde ele mora, né? Que ele mora nos nossos medos. Então ele vai identificar, a gente vai identificar aqui nesse estudo onde ele mora e como evitá-lo, como evitar deixá-lo no comando. E tudo isso aqui que eu falei, né? A gente refletir sobre as nossas qualidades únicas, aceitar o tempo único do nosso processo único, da nossa luz única, né? Que existem 8 bilhões de pessoas no mundo e cada um tem aqui a sua digital única, por exemplo, seu campo eletromagnético único, seu processo único, seus dons, talentos únicos, suas qualidades únicas. Acreditar nisso, tá? A fé inabalável em si mesmo é o que vai ser o nosso farol, é o que vai ser a grande virada de chave pra gente destronar aí o diabo e nos realizarmos cada vez mais, né? Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa aqui importante. Nunca devemos falar de forma negativa de nós mesmos. Essa é a ideia, somos semelhança de Deus na Bíblia. Isso aí, Rogério, muito bem. Intuição é um grande portal, a Paloma falou. Regiane disse, eu já tive sonhos premonitórios de 2 situações muito difíceis que vivi, agora sinto medo. Não, mas aí tem que entender, né? Por que veio na forma de medo, mas o sonho sempre traz mensagem. Será que não foi importante? Apesar de ter sido situações negativas, entre aspas, né? Mas talvez eram situações que o seu espírito precisava passar. Tanto que isso já estava ali no caminho, né? Você pode até prever aquilo. Então você tem que entender que as mensagens vêm nos sonhos, né? Mas não precisa ter medo, é sempre pro nosso bem. Lembra do que Eckhart Tolle nos ensinou, né? A vida é nossa amiga, não nossa inimiga. Então, se o seu inconsciente trouxe aquilo, é porque você precisava ver aquilo. A nossa mente nunca vai trazer algo, a nossa mente inconsciente, né? Nesse sentido, assim, nosso subconsciente, né? A nossa mente inconsciente, onde tá realmente toda a nossa bagagem ali, ela não deixa vir uma coisa que a gente não possa ter acesso, sabe? Normalmente é porque você já está podendo entrar em contato com aquilo, só que num primeiro momento você vai ter medo.
Vença esse medo, confronte esse medo, estude por que você tem medo. Confie mais, né? Tá? Aí a Paloma falou, Regiane, possivelmente você teve outros sonhos positivos, mas o negativo se sobrepôs. Observe, não tenha medo, isso aí. O Márcio Narras falou, tudo que eu temia me sobreveio. Jó, né? É do Jó, da Bíblia, né? É isso? A Thaís falou, mensagem direta, que bom. O André falou, quando joguei futebol, um treinador me ensinou que o medo de perder tira a vontade de ganhar. De forma que o problema não é ter medo, é não vencer o medo quando for preciso. Exatamente. Nós temos as emoções, e não as emoções nos têm. Ele falou aqui que o diabo vai rondar, sempre, né? Nesse sentido de o medo vai vir. Ele falou, o outro eu está presente aqui agora, mas a dúvida vai vir, né? Os medos vão voltar. Só que você tem que escolher a vontade, o propósito, a fé em si mesmo, para isso ser a grande força ali. Para isso estar no comando e não o contrário, vigiando os pensamentos para aquilo não criar terreno, né? O Rogério falou, a única coisa que devemos temer é o medo, do Franklin Roosevelt, né, aliás. Agradeça como já sendo seu, a Paloma disse. Que bom, a Priscila falou, live sensacional, encorajadora para iniciar a semana. E aí a Fernanda Consone disse, diabo é o ego, as conversas da mente que colocam para baixo. Exatamente. Mas agora nós já estamos aqui ficando mais conscientes e mais espertinhos. Vamos ficar muito mais espertos que o diabo para podermos vencermos a nós mesmos dentro desse potencial ali que nós temos que possa emergir, né? Para que essas vozinhas lá não fiquem rondando ali, os nossos sonhos possam ser tiradas ali como ervas daninhas que a gente já vai tirar pela raiz e vamos escolher a conexão com nós mesmos, a autoconfiança, a fé inabalável em nós mesmos, na vida, no nosso processo, para deixarmos isso ser o nosso guia, o nosso realizador está dentro de nós. Nós é que precisamos escolher, como ele nos diz aqui, e nós vamos estudar mais e mais para ficarmos feras e muito mais espertos que o diabo. Vem comigo, pessoal. Obrigada pela presença. Deixa um likezinho para mim aqui na live, um emoji, um comentário, divulga, compartilha, tá? Para nos ajudar a divulgar esse conteúdo tão necessário para todos nós, né? Espero que inspirem vocês e vamos em frente. Beijos. Obrigada, pessoal, pelos elogios. Obrigada por tudo. Tchau, tchau. Até domingo que vem.